Ministros e secretários do governo Lula devem se reunir com a equipe econômica de Trump na próxima semana. Seria uma tropa de choque montada para dar andamento a essa negociação que Lula diz ter visto abertura na fala de Donald Trump nesse encontro do fim de semana. Vamos lá entender quem seria essa tropa de choque, quem faz parte dessa tropa de choque de negociação? Conta pra gente nossa Vitória Bel, bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, claro que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve estar nessa provável comitiva que vai a Washington na semana que vem, já dá continuidade ao diálogo com o governo americano. A expectativa é que também Geraldo Alckmin ou algum representante ali do Ministério da Indústria e Comércio também esteja nesse grupo. E no Ministério da Fazenda, a expectativa é que algum representante da pasta também esteja, ou o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que o governo está esperando agora é tentar alinhar as agendas desses ministros na COP30 com a agenda que eles possam ter em Washington. Vamos lembrar que a COP30 começa na semana que vem em Belém, no Pará, para discutir mudanças climáticas, e esses ministros também terão um papel importante nos diálogos na COP30, que terá a presença de diversos países. Então, eles precisam articular o cronograma na COP30 e as negociações que eles devem fazer em Washington. Fato é que o que vai ser destaque nessas conversas, que vai ser entre equipes econômicas, conversas técnicas focada nas soluções para o comércio. O foco principal será, primeiramente, na suspensão das tarifas americanas impostas sobre produtos brasileiros. Então, primeiramente, aquela suspensão do aumento de 10 para 50%, portanto, um aumento aí de 40 pontos percentuais na taxa americana sobre produtos brasileiros. Eles querem a suspensão desse aumento até que os negociadores brasileiros consigam chegar em um acordo, consigam chegar numa análise ali também que vai variar setor por setor, uma análise que vai ser cuidadosa, e depois disso, aí sim eles terem alguma taxa que seja ali definitiva para os produtos brasileiros. Mas a princípio esse congelamento é considerado essencial. Como vocês estavam dizendo anteriormente, apesar dessa negociação ter o foco econômico, o presidente Lula fez pedidos políticos também ao presidente americano Donald Trump, mas por enquanto esse não deve ser o foco do diálogo, que deve ser aí minuciosamente aberto entre as equipes americana e brasileira. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você. Alan Gani, passada então a conversa e o encontro entre o presidente Lula e Trump, agora vem a parte pragmática. Agora é a prova de fogo. Porque vai caber a essa equipe, a essa tropa de choque, entre aspas, montada pelo presidente da República e pelo governo federal, a negociação que pode levar aquilo que realmente interessa para o país, que é a retirada da taxa extra de 50% que foi imposta por Donald Trump lá atrás e que tem prejudicado vários setores, entre eles, um dos principais, o café. Como é que se avalia a maneira como esse diálogo deva ser conduzido por essa equipe totalmente estratégica e técnica? Então, deve se ater basicamente, Evandro, aos temas econômicos e não ir para temas ideológicos e geopolíticos. E isso é bastante importante porque a gente está a uma incursão militar dos Estados Unidos, se é que já não estamos na Venezuela com os ataques às embarcações. Então, é muito importante que o Brasil não entre nessa para tomar partido de um dos lados, né? De apoio ao Maduro. O Brasil, é claro que ele pode ser contra uma guerra na Venezuela, até porque isso traz uma questão de refugiados aqui para a gente, que sobrecarrega, evidentemente, a Seguridade Social aqui no Brasil, né? Num problema fiscal grave que a gente já tem, uma crise de refugiados, mas você pode ser contra a guerra por conta dos refugiados sem necessariamente ser contra a guerra, porque você está prestando apoio ao Maduro. Então o Brasil tem que se ater, Evandro, basicamente às questões econômicas, deixar as questões geopolíticas de lado. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Bruno Musa, e você acredita que seja possível tratar apenas dos temas técnicos e econômicos numa agenda que é tão extensa?
Então, esse é o grande ponto. Eu concordo com tudo que o Alan falou, em condições normais de temperatura e pressão. Como elas não existem, essas condições, eu ousaria dizer... Ou seja, o mundo ideal e o mundo real. Exatamente. É aqui que volta aquele meu primeiro comentário, que tem 3 campos para analisar o Trump. O que ele fala, o que é escrito sobre ele e o que ele de fato vem a fazer. E por que eu falo isso? Porque no campo, de novo, condições normais de temperatura e pressão, na vida teórica, eu concordo 100% com o Alan. Na vida prática, eu acho que, dada toda a influência que a gente está vendo de pressão americana na América Latina para diminuir a influência chinesa, vemos agora, como eu falei, a incrível e gigante vitória do Milei, as eleições na Bolívia, a incursão na Venezuela, o embate agora com o Petros na Colômbia, a possível e provável vitória de Cast no Chile no final do ano agora. Tem muitas peças envolvidas. Tem muitas peças, um mundo convertendo mais, daqui a pouco eu comento sobre isso, mais à direita, com pautas também de mentalidade, de costume, sem juízo de valor aqui. Eu acho praticamente impossível que Donald Trump, em algum momento dessas negociações, não coloque o Brasil numa sinuca de bico e traga, assim, essas pautas que não são econômicas. Ok, eu vou fazer o que vocês querem, retiro essas tarifas extras de 40% para manter o mínimo de 10%, supostamente, né? Que ele colocou como de forma global. Mas qual é o seu posicionamento com a Venezuela? Qual é o seu posicionamento com a Colômbia? Você vai ter agora uma relação mais amistosa com o Milei, que agora tem uma grande vantagem nas eleições. Enfim, eu acho que vai partir para esse lado. E até aqui, em relação a esses temas, os pensamentos podem ser bastante divergentes, né? Entre o presidente da República já são e poderiam ficarem ainda mais expostos nessa situação, ou caso haja um questionamento, como exemplificou para a gente aqui o nosso Bruno Musa. José Maria Trindade, você tem bastante proximidade e conhece muito a equipe do Itamaraty. A partir da experiência que você tem sobre o trabalho dessa equipe, o que você pode analisar nessa parte, meu amigo, sobre o que deve acontecer e o que pode acontecer na semana que vem? Olha, a equipe do Itamaraty trabalhou muito para este encontro, né? Não só no treinamento do presidente Lula, ele foi ali treinado para possíveis perguntas sobre o Brasil e relacionamento, e também sobre dados, né, do Brasil. E é uma equipe muito, muito eficiente e moderna, no sentido de que o novo Itamaraty cuida muito de relações exteriores, mas no sentido negocial. Eu fiquei impressionado com o discurso do presidente Lula para empresários na Malásia, né, mostrando e vendendo o Brasil como um caixeiro viajante, vendendo o Brasil como uma terra sem problemas, uma terra de estabilidade fiscal, estabilidade econômica, estabilidade política. E ali eu fiquei impressionado com a defesa do presidente Lula de abertura de mercado, de livre negociação e de uma economia liberal. E assim, contrastando com, por exemplo, os Estados Unidos querendo fechar, enfim, tornar uma economia mais fechada. Mas esse é o momento. O Brasil está muito interessado em diversificar, aprender com os Estados Unidos, né, a não ficar dependente de um só país. E essa dependência atual da China é muito perigosa. Então está aumentando, alargando ali a possibilidade de negócio com outros países. Já estão acontecendo encontros das equipes técnicas do Brasil e dos Estados Unidos, lá mesmo na Malásia. Não só os presidentes foram, mas levaram empresários, foram junto com Donald Trump também empresários norte-americanos. E no Brasil também, a equipe do Brasil estava muito grande em vários setores do empresariado, né? Então, é muito importante que esses outros setores conversem para melhorar a relação entre os países. Mas é que o mundo inteiro está sendo modificado aí nesse eixo de relação internacional.